Olá, eu sou a professora Daniele e nós vamos falar a respeito dos verbos com a terminação isar. Então, na primeira, a terminação isar com a letra S e na segunda, a terminação isar com a letra Z. Então, vamos lá aos conceitos e as regras para esses usos. Então, primeiramente, o objetivo da nossa aula é compreender de que forma eu vou aplicar as regras para o uso desses verbos que apresentam essas terminações. Então, nós vamos analisar em que situações que nós vamos utilizar o verbo com a terminação em isar com a letra S e o verbo com a terminação em isar com a letra Z. Então, vamos às regras. Então, primeiramente, nós vamos observar qual é a diferença entre essas duas terminações. Então, elas são regidas por algumas regras, e essas regras são bem simples e fáceis de serem observadas. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui, então, a regra para a terminação isar com a letra S. Então, vamos ao conceito. Primeiramente, os verbos em isar são derivados de nomes, então, aqueles que em sua composição, nos radicais, terminados em is. Então, eu vou observar se na palavra da qual ele tem origem há essa terminação, então com o i e com o s. E aí eu vou observar também os respectivos sufixos ou as desinências conforme o caso, então dependendo da palavra. Nós vamos colocar alguns exemplos para que você observe melhor. Então, quando eu estou analisando uma determinada palavra, a regra, resumindo, é a palavra de que ele vem tem que ter essa terminação, essa composição IS na sua composição. Então, aí a terminação com o verbo isar também vai ser com S. Então, regra básica, aquilo que na composição tem letra S, na palavra que termina com isar, também vai ter a letra S. Então, vamos continuar aqui. Nesse caso, o ar, que é a parte do isar, não é sufixo, mas é a terminação verbal da primeira conjugação. Então, nós sabemos que nós temos três conjugações. Então, elas são ar, ir. Então, a terminação ar, ela vem aqui da primeira conjugação. Então, ela faz parte dessa composição, que agregada a um radical terminado em is, forma os verbos isar. Então, esse conceito é para que você compreenda a composição da palavra. Então, quando você for analisar, para você compreender que esse processo, ele tem origem na composição das palavras. Então, por isso que não é simplesmente analisar uma palavra que que apresenta a letra S e que entre vogais, por exemplo, tem o som de Z. Então, no caso das terminações isar, isso se deve ao fato da origem da composição da palavra. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Agregando-se ar ao substantivo anis, então, nós temos o verbo anisar. Então, perceba que a composição do verbo. Por quê? Porque aqui eu tenho o IS na composição. Então, lá na palavra que apresentar essa terminação, aquilo que tem S aqui, na terminação isar, eu não vou retirar o S. Então, não é qualquer letra S. Por exemplo, se aparecesse uma palavra que tem lá a letra S na primeira sílaba, na segunda sílaba, mas essa letra, ela não está incluída na terminação. Então, não é nesse caso. Então, é somente quando tiver essa composição aqui com a letra IS na composição da palavra. Aqui nós temos também o exemplo íris. Então, eu tenho aqui essa terminação que eu estou falando. E aí, o verbo, então, irizar. Então, perceba como ele tinha o IS aqui antes, então ele prevalece aqui. Por isso que a composição se torna isar. E assim por diante. Para distinguir esses verbos daqueles escritos com Z, no caso do isar, que nós já vamos abordar, pode-se fazer sua associação com o substantivo aparentado. Então, é sempre nesse processo. Observou a palavra, observe de qual palavra ela vem. Então, se na sua composição ela já traz a letra S, provavelmente ela irá trazer também o isar com a letra S. Se o nome é grafado com is, o verbo também o será.
Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui na coluna da esquerda, nós temos as terminações isar. E na coluna da direita, nós temos a composição para você observar que nesse processo, a composição aqui é constituída pela sílaba, pelas letras I e S. Então, vamos lá. A palavra alisar. Então, quando eu analiso a palavra alisar, então eu tenho aqui o IS na composição da palavra liso. Então, se eu tenho aqui em liso, então alisar também será com S. A palavra analisar, então eu tenho aqui na composição análise, então perceba a presença do IS, então analisar com S também. Avisar, então lá na palavra aviso, então aqui avisar. Lá na palavra divisar, palavra divisão, então aqui divisar. Na palavra frisar, então eu tenho aqui friso e frisa, então frisar também com a letra S. Guisar, então aqui guisado, então aqui guisar. Paralisar, então eu posso olhar aqui, paralisia, então a terminação, paralisar. Pesquisar, pesquisa, pesquisar. Pisar, piso, pisar. Precisar, então aqui, precisão, precisar, e aqui nós temos ainda a análise do preciso. E aqui, visar, então eu tenho IS, então aqui, visar. Somente para que você não confunda, então não se esqueça de analisar que essa composição, ela tem que ser igual a que nós analisamos em todas as palavras. Então, a composição da letra I e da letra S. Não basta você analisar aqui, por exemplo, se aparece alguma letra S na palavra. Então, é no processo de formação. Aí, sim, nós teremos essas terminações. Então, regra básica. Veio de uma palavra que tem a letra S nessa terminação, então o isar também vai ser com S. Já a forma isar, grafada com a letra Z, então nós temos o seguinte conceito. Os verbos terminados em isar formam-se de nomes, então aqui eu tenho adjetivos principalmente, aos quais se agrega o sufixo isar, que significa tornar, transformar em. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra organizado e eu coloco organizar, então esse isar, ele vem aqui com esse sentido de tornar em alguma coisa ou de transformar. Não pegue o exemplo como organizado tem a letra Z, organizar também terá. Não. Na verdade, é um pouquinho diferente o que acaba acontecendo. Na maioria das vezes, nós vamos analisar da seguinte maneira. Então, se a palavra não tem S naquela terminação, então ela não pode ser grafada com S. Então, ela vai ser grafada com Z. Então, não quer dizer que se ela tem Z, continua sendo o Z e é essa regra que vale. Não, porque algumas palavras não têm a letra Z na composição de origem e serão grafadas com a letra Z na forma isar. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, aqui, assim sendo de visual, então eu tenho aqui a palavra. Perceba, aqui eu tenho a letra IS. Mas eu não tenho essa letra IS lá na minha terminação. Ela não está aqui no finalzinho, como nós analisamos nas outras palavras. Então, por isso que eu comentei que não basta você olhar aqui, ver que tem a letra I e S, e aí você já vai colocar a palavra visualizar grafada com a letra S. Então, está errado. Então, aqui, essa composição tem que ser apresentada lá no finalzinho, no processo de formação da palavra. Então, quando eu coloco visual mais a terminação isar, então eu tenho aqui visualizar. Quando eu tenho a palavra neutro, então perceba que aqui é mais fácil de analisar. Então, eu não tenho nem a letra S, nem as letras I, S. Então, eu já posso atribuir a significação de que se eu não tenho a letra I e a letra S, então neutralizar não pode ser grafado com S. Então, eu tenho que colocar o isar com Z. Tranquilo, a mesma coisa. Então, aqui na terminação, nós não temos nenhum indicativo para que ela seja grafada com S. Então, aqui, tranquilizar, com a letra Z. Harmonia, a mesma coisa. Então, não tenho a terminação
exigente, então harmonizar será grafada com izar, escrito com Z. Então, essa é a regra básica para essas duas terminações. Nós temos ainda algumas observações. Então, nessa passagem, são feitas adaptações gráficas. Então, às vezes, nós temos acréscimo, eliminação ou mudança de letras. Por quê? Porque isso depois faz parte do processo de composição, formação das palavras, que são exigidas pela gramática. Então, por exemplo, de robô, quando eu vou colocar robô mais izar, então aqui eu não tenho a letra I e a letra S. Então, eu não vou escrever, por exemplo, robôizar. Aqui eu tenho um acréscimo, então, da letra T, que forma aqui a palavra robotizar. Então, assim, nós temos os outros exemplos. Algumas palavras apresentam adequações, outras eliminam as letras, outras acrescentam. Então, para cada tipo de palavra, ocorre a adaptação necessária. Então, aqui, por exemplo, na palavra simpático. Então, perceba que a terminação não traz a letra I e a letra S. Então, simpatizar, grafado com a letra Z. Permeável, mesma coisa. Permeabilizar. Então, aqui nós temos uma modificação, terminação com a letra Z. ênfase. Então, aqui nós temos enfatizar. Catequese, catequizar. Então, essa regra é bem fácil de ser notada e observada. É somente você ir olhando aqui no processo de composição das palavras. Aqui nós temos alguns exemplos para que você possa compreender melhor. Então, na palavra estéreo, o médico mandou esterilizar os instrumentos. Então, a mesma coisa. Essa letra S aqui de nada vale, porque ela não faz parte do processo de composição final dessa palavra. Então, ela não está aqui com a letra I e formando a exigência necessária. Então, por isso que esterilizar é com a letra Z. Formal, a mesma coisa. Então, formalizar, é preciso formalizar o acordo. Local, então, eu não tenho a terminação, localizar os documentos. Oficial, o casal irá oficializar o noivado no domingo. Poético, quero poetizar minhas horas. Urbano, urbanizar a periferia é sua promessa. Então, aqui são alguns exemplos para que você observe melhor essa regra da terminação izar. Então, nós vamos agora colocar alguns exercícios para que você observe melhor, então, de que forma esses conceitos são cobrados e que você possa contextualizar mediante os seus estudos. Então, aqui nós temos a proposta grafia certa. Então, eu vou observando aqui no final as terminações. Todas elas são constituídas aqui pela letra S. Então, vamos fazer esse processo de verificar de qual palavra elas têm a origem. Então, aqui, civilizar. Então, quando eu tenho civilizar, eu tenho aqui na composição a palavra civil. Quando eu tenho aqui humanizar, então, eu tenho no processo de formação a palavra humano. Quando eu tenho aqui padronizar, então, eu tenho no processo de formação a palavra padrão. Quando eu tenho aqui paralisar, então, eu tenho no processo de formação paralisia. Quando eu tenho concretizar, eu posso observar que vem da palavra concreto. Então, aqui, nós vamos olhando em qual delas, então, que a regra prevê o uso da letra S. Então, aqui, eu não tenho a terminação IS. Em humano, eu também não tenho. Padrão, eu também não tenho. Concreto, eu também não tenho. Então, aqui nós podemos perceber que na palavra paralisia é que estão presentes as letras I e a letra S. Então, por isso que nós temos como grafia certa aqui a palavra paralisar. As demais deveriam estar escritas com a letra Z, porque nenhuma delas, no processo de formação, traz a letra I e a letra S. Número 2, nós temos algumas lacunas, e aí nós temos opções para as 3 palavras que aqui estão. Então, a palavra pesquisa, a palavra paralisada e a palavra análise. Então, vamos lá as lacunas. A pesquisa ficará paralisada
se não se proceder à análise destes fatos. Então, aqui nós podemos observar que a alternativa correta é a letra E. Por quê? Quando eu tenho aqui a palavra pesquisa, se eu fosse colocar pesquisar, então, eu iria escrever com a letra S. Por quê? Porque lá no processo de formação da palavra pesquisa, eu tenho o I e o S. A palavra paralisada, a mesma coisa da origem da questão anterior, então, paralisia. Então, nós podemos perceber aqui a letra I e a letra S. Então, se eu fosse escrever paralisar, a mesma coisa. E a palavra análise, se eu fosse escrever analisar, então, a mesma coisa. Por quê? Porque no processo de formação, eu tenho a letra I e a letra S. Vamos lá à próxima questão. Assinale a alternativa que contém o período cujas palavras estão grafadas corretamente. Então, nós temos a oração e aqui as disposições das palavras para que você analise a grafia. Então, eu quis analisar a pesquisa que eu realizei. Então, como você pode observar aqui, a palavra quis em todas as alternativas. Então, uma com a terminação Z, a outra com a terminação S. A palavra analisar, em algumas com a letra S, em algumas com a letra Z. A palavra pesquisa, em uma delas com a letra Z, e a palavra realizei, em algumas delas, com a letra S. Então, como você pode observar aqui, nós temos a alternativa correta, a letra C. Então, eu quis, então eu tenho o som final aqui com o IS, analisar, com ISAR com S, porque vem de análise. Pesquisa, então, se eu tivesse lá o pesquisar, seria com S também. E aqui o realizei. A palavra realizei, se eu fosse colocar a palavra realizar, então, eu tenho aqui a origem da palavra real. Então, na palavra real, eu não tenho a terminação do I e do S. Por isso que a palavra realizar e todas as suas composições serão também com a letra Z. Então, essas são as nossas referências de hoje. Eu espero que você tenha compreendido as regras para essas formações. Um bom estudo e até a próxima!